desta história. Sinto-me honrado de você ter me convidado para aqui, porque eu sei as figuras e os grandes nomes que já passaram por aqui, que todos eu tenho o maior respeito por eles, todos que fizeram o Carnaval Pernambucano, desde os primeiros até os mais modernos. Eu estou me sentindo honrado também com o seu convite. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. Onze horas e 29 minutos. Universitária FM. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você que nos escuta aqui na Rádio Universitária. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva. Sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu estou acompanhado aqui no estúdio pelo jornalista Sérgio Montenegro, editor do blog do Diário de Pernambuco e um dos coautores do livro Na Trilha do Golpe, 1964 revisitado, e pela jornalista Débora Nascimento, que é repórter especial e colunista na revista Continente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. E quem está também aqui com a gente é Mirela Lima, de nossa equipe, que vai trazer algumas notícias do que está acontecendo hoje no dia. O que você tem pra gente, Mirela? Bom dia. Está acontecendo aqui no Recife o Encontro Nacional da Rede de Bibliotecas Comunitárias. A Rede Nacional vai fazer um ato público em homenagem a Antônio Cândido, mas para chamar a atenção para a defesa do direito à leitura como um direito humano e para marcar a bandeira de luta dessas comunidades. O CCLF acompanha a rede, que tem denunciado as investidas de desmonte das políticas públicas e de acesso à leitura. A concentração será na frente do Recife Praia Hotel, Avenida Boa Viagem, número 9, no Pina. Obrigado, Mirela. Na semana passada a gente estava conversando aqui no programa sobre a crise de valores que o país está passando, né? Um assunto que já começou a pautar, inclusive, outras crises, como a política e econômica, né? E isso fica perceptível, por exemplo, durante o processo do impeachment, onde são colocados valores como o da família na decisão do julgamento, que trata de corrupção, além de outras questões que são mais complexas ainda, sobre educação, arte e cultura. E aí, frente a tudo isso, Fora da Curva resolveu perguntar hoje qual é o papel que a mídia tem nisso. Se você tem alguma opinião ou dúvida sobre o assunto, você pode entrar em nossa página no Facebook, facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você também pode acompanhar nossa transmissão em vídeo, diretamente aqui do estúdio, e mandar perguntas e mensagens para os nossos convidados, para a gente tentar incluir na nossa conversa. E pensando sobre esse assunto, eu gosto muito de uma frase do filósofo Pierre Levy, que ele diz que não existe democracia sem uma imprensa livre. Mas essa liberdade, claro, como toda noção de liberdade, ela é complexa demais de ser pensada na prática, né? A começar, por exemplo, pelas relações comerciais que todo veículo de comunicação tem. Mas no que diz respeito, pelo menos ao poder público, esses interesses cruzados entre os grupos de mídia e o governo, eles sempre estiveram muito mais próximos no Brasil, né? No Recife não é diferente. Ainda mais se a gente pensar, se a gente levar em consideração que a gente vive numa das raras capitais do Brasil que consegue ter 3 grandes jornais circulando. E isso só é possível muitas vezes porque o próprio poder público é às vezes o principal anunciante do jornal, né?
A Bia Barbosa, que ela é jornalista e especialista em direitos humanos, integrante da coordenação do Intervozes, ela deu um depoimento que é bem interessante aqui pra gente, Por Fora da Curva, que eu acho que dá pra gente ter um pontapé da nossa conversa por aí. Esse quadro de seletividade e de manipulação das informações, ele é mais claro e explícito nos meios de comunicação de massa, no caso do rádio e da televisão, mas ele também se manifesta de uma maneira bastante intensa no caso dos veículos impressos, dos jornais e das revistas, né? Basta a gente fazer uma análise das capas das principais revistas semanais do país, assim como das capas de jornais em momentos importantes do processo político brasileiro, para a gente perceber o quão tendenciosa essas capas têm sido. E o exemplo mais recente é a capa do jornal Globo, que no dia de uma denúncia contra os presidentes Lula e Dilma, junto ao Supremo Tribunal Federal, estampa essa manchete vinculada à foto das malas com mais de 50 milhões de reais encontradas no apartamento do ex-ministro Gedel, como se as malas fossem vinculadas à denúncia dos presidentes Lula e Dilma junto ao STF, né? Então, esse tipo de manipulação da informação, que de uma maneira bastante subliminar vai formando a opinião pública brasileira, ele é bastante danoso para a nossa democracia. E acho que ele reforça a urgência que a gente tem, não só de constituir um novo marco regulatório para as nossas comunicações, que desconcentre essa mídia e garanta a instituição de um sistema público, de um sistema comunitário de comunicação que seguir pelo interesse público, como ele reforça também a urgência que a gente tem de pensar em processos de educação para a mídia, de formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes para uma leitura crítica dos meios de comunicação, para que essa manipulação, que a gente sabe que não vai deixar de acontecer no curto prazo, possa pelo menos ser cada vez mais percebida facilmente pela nossa sociedade. Outro aspecto importante é reforçar a necessidade de você ter um processo de universalização do acesso à internet no Brasil, porque bem ou mal ainda há uma diversidade de fontes de informação maior na internet, só que mais de 40% da nossa população está excluída disso porque não tem acesso, né, a essas novas tecnologias. Então, pensar na garantia do direito à comunicação da população hoje não só pensar na democratização e na quebra da concentração da mídia privada e não só no fortalecimento da mídia pública e comunitária, mas pensar também na universalização do acesso à internet para a população brasileira como um todo. Sérgio, Débora, a gente está nesse tempo de excesso de rede social, né? E muita gente acaba tendendo também a diminuir um pouco o impacto que a mídia tem no dia a dia da gente, né? Falando que as pessoas estão lendo menos jornal e acessando mais Facebook, Twitter, etc. Eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que a mídia hoje ela tem uma parcela de culpa nessa crise de valores que o Brasil está passando? Serginho. Bom, veja só, Bruno, o que eu vejo, o que me soa como mais preocupante é o seguinte: é claro que a mídia tem, e por que a mídia tem? Porque a mídia, ela é hoje muito tolhida por conta de tudo isso que a gente falou agora há pouco e que a gente ouviu agora há pouco, dessa questão comercial, da sobrevivência da mídia. Uma preocupação à parte é com os jornais impressos, que é um veículo hoje considerado por muitos ultrapassado. Eu acho que não. Eu acho que ele precisa se reformular, mas não se extinguir. Né? Mas para que ele sobreviva, ele se atrela ao poder público, ele depende do poder público muito, muito diretamente. Mas há um outro lado aí, para a gente não culpar só a mídia. Há algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa mensal, que eu até recebo, não me lembro agora se é do MIT ou se é de outra entidade da Universidade de Boston, não lembro bem, mas eu recebo, que faz uma verificação das chamadas pós-verdades, que eu costumo chamar de notícia falsa. Eu não gosto desse nome pós-verdade, não. É muito modismo. Em alguns meses ela chegou a ultrapassar 80% nas redes sociais. Então, o jovem hoje que se informa só pelas redes sociais, ele está consumindo 80% de notícia falsa.
Porque, e aí sim, é culpa da mídia de não estar competindo com isso, mas às vezes fica difícil competir, porque você tem um Facebook aberto, gratuito e cada vez mais estimulado pelas operadoras, que quando agora vendem o chip, já vendem com acesso a Facebook, acesso ao WhatsApp. E aí isso desestimula muito a leitura dos jornais, das revistas, até da informação por rádio, porque tem gente consumindo só e exclusivamente notícia por Facebook. Então você tem que ter a clareza de que o que você está consumindo ali é 80% fake. Ou pelo menos não tem segurança de que aquilo ali seja verdade. Mas aí o que acontece? O cara consome aquilo, passa adiante, compartilha e vai criando uma rede que fica difícil para a mídia real competir. Né? Não somente fake, né, mas também tendencioso, né? Tem muitas matérias que são compartilhadas, que são de veículos patrocinados por partidos, né? Veículos que têm uma linha ideológica que a gente sabe que tende para um lado, tende para o outro, e as pessoas não têm essa consciência. Acho que o que é preciso é conscientizar o público, esse público leitor, dessa manipulação, porque ele realmente não tem. Não se culturalizou isso. A pessoa não sabe que está consumindo a coisa errada porque ela não tem o contraponto. E aí a gente estava comentando aqui, a moça até falou, que deu a entrevista agora, eu me esqueci, como é difícil, por exemplo, os colégios, as escolas estimularem o consumo da mídia com os alunos. Muito raro você ver um colégio que estimule a ler jornal. Ao menino de 12, 13 anos que está ali no comecinho da formação, né, ideológica até dele, lê jornal. E mesmo com a facilidade da internet, de você ter os jornais no formato eletrônico, que é mais acessível para o jovem do que o formato impresso, né? Mas é difícil uma escola. Seria bom que as escolas estimulassem desde cedo isso. Uma coisa que eu quer comentar? Não, o que eu acho triste hoje em dia é porque as pessoas, o Facebook ele virou um veículo de clipagem, né? De informação. Então, se não está no Facebook, não aconteceu, né? O fato não existia. A mesma coisa que a Netflix hoje, né? Você fala de um filme, a pessoa está na Netflix, se não tiver na Netflix, eu não assisto. Isso que você falou, acho que é uma coisa interessante, porque passa por esse processo de você formar um leitor, né? E aí, acho que o impacto direto dessa crise de valores que a gente está falando aqui, ela pode ser percebido na seção de comentários dos jornais. Né? Seja uma notícia de um assalto, algo relacionado a uma violência contra homossexuais, às vezes até só uma notícia de um evento cultural, parece que abre uma vala, né, para discurso de ódio, briga, declarações polêmicas. E me parece que os jornais eles têm uma tendência a ignorar e até se isentar de tudo que acontece ali, né? Seja avisando que os comentários não são de responsabilidade deles, não apagando os comentários que estão relacionados com o discurso de ódio. Eu tenho um colega jornalista de redação que uma vez até comentou comigo, não, ali não são os leitores do jornal, mas são pessoas que estão frequentando todo dia as páginas e lendo o que está sendo colocado ali e comentando o que está sendo comentado ali, está sendo dito ali daquela forma. E aí eu queria saber, na opinião de vocês acham que, pensando esse processo aí de formação de um leitor, você acha que a mídia ela devia ter uma responsabilidade mais direta com os leitores dela? Mas como assim? Editar esses comentários ou excluir os comentários, bloquear, interagir? É interessante essa proposta. E eu acho bastante interessante a possibilidade desse leitor, dele poder comentar. E, né, muitas vezes ele comenta, ele melhora até a discussão. Né? Vou aqui entrar aqui, xingar todo mundo, vou propor uma ideia maluca. Essa semana a gente teve um assalto na frente do prédio do secretário, né, que deu aquela declaração, e alguém falou assim, a gente tem que dar arma para todo mundo, porque nunca mais isso vai acontecer. E aí o jornal deixa. Mas também não tem só comentário ruim, né? A gente se atém muito a essa questão do comentário de ódio, né? Comentário racista ou misógino, homofóbico, mas também tem muita gente que chega ali, comenta, acrescenta a notícia, né? Dá a sua opinião valiosa. Eu acho bem interessante ter esse canal. Agora, alguns veículos já estão excluindo esse canal, né? O próprio Sakamoto mesmo, ele não deixa mais aberto o comentário no texto dele, porque era realmente tirava a atenção, futebol, né? Exatamente. O blog de futebol tem isso. Se você deixar aberto, é uma esculhambação. Mas assim, minha experiência com um blog diário, como eu tenho feito agora, porque no impresso você tem que esperar a carta ao leitor. O impresso não tem esse retorno imediato, o blog tem. E aí eu não tenho uma experiência muito grande com relação a esse feedback, porque o blog é opinativo, é um blog analítico, de política e economia.
Mas o que vem já me dá um certo retorno do que é isso, porque você coloca, por exemplo, uma notícia como essa dessa semana passada do General Mourão, que só o sobrenome já dá calafrio, e coloca lá uma notícia com análise, falando da declaração do general, de que o alto comando estaria pensando em intervenção militar e tal, e aí você faz uma análisezinha, dá o blogueiro que dá lá a sua opinião. Cara, foi uma cascata de comentários dos dois lados. E eu preciso moderar isso. Eu não tenho como deixar aberto, porque se eu deixar aberto é uma irresponsabilidade minha, porque o leitor, vamos lá, coerente que vai lá e vê aquele comentário, aquilo é até uma ofensa, porque entra exatamente isso que você falou aí agora. Do mesmo jeito que entrou o comentário ali dizendo isso é um absurdo deixar um oficial de alto escalão dar uma declaração pública sobre intervenção militar. Parece que não se lembram que a gente sofreu os 21 anos de ditadura militar e tal. Esse é um comentário corrente, frequente, que tinha lá. Mas do outro lado tinha assim, valeu Mourão, vamos matar esses comunistas todos, tem que dar choque no saco. Rapaz, primeiro que esse negócio de matar comunista é da Guerra Fria. Mas as pessoas têm essa cultura de 20 anos de ditadura e parece que preservam. E a questão da tortura, e estímulo à tortura, isso vem nos comentários. Então tem que moderar esses comentários. Não tem como você deixar aquilo ali aparecer. Agora, às vezes a gente responde. Só que não é minha intenção, por exemplo, num blog, gerar polêmica. Sim. Criar uma polêmica unilateral com um leitor. Não quero isso. Seria até uma sacanagem com os outros leitores eu ficar dando atenção só àquele. Mas isso acontece muito abertamente, muito mais do que na mídia e no Facebook. Né? Que o Facebook, uma postagem de qualquer coisa hoje, gera uma vala de ódio. Sim. Separando dois lados. De qualquer coisa, de futebol, a música, a política, a economia, qualquer coisa que você colocar no Facebook hoje tem dois lados. E tem a questão também que se você responder aquele leitor, você está abrindo ali uma discussão que não acaba nunca e termina não dando resultado. Porque parte também de interpretação de texto até. Porque as pessoas tem muita gente com essa dificuldade de interpretar um texto que está ali claro na internet. Pois é, essa coisa que você fala da polarização é exatamente isso que eu estou vendo. Eu tenho, na minha cabeça, eu tenho um marco de quando isso começou. Quer dizer, isso começou muito lá para trás, mas assim, ficou muito claro depois da eleição de 2014. Sim. Né? Quando houve aquela polarização Dilma-Aécio, a partir dali, parece que as pessoas ganharam mais coragem de botar a cara, embora sejam quase todos ativistas de sofá. Né? Não tem aquele cara que vai pra rua. Até um outro general, acho que esse muito mais lúcido do que aquele que falou ontem, né? E tá no blog isso, que ele foi instado a falar sobre intervenção militar numa reunião pública e na verdade o que é que ele disse? Vocês estão achando ruim a política hoje? Eu não vejo mais movimento de rua, cadê vocês que não vão pra rua? Eu sou militar e não vou não. Aqui não tem instituição de golpe militar nem nada não. Eu não posso me manifestar. Mas vocês civis podem ir pra rua, vão lá se queixar. Quer dizer, quando um militar chega a dizer uma coisa dessa é porque tá todo mundo nas redes. E ele até falou, né? Vamos parar com esse negócio de mídias sociais, vamos pra rua de verdade, vocês protestar. Quer dizer, tem toda essa polêmica aí. É porque a população ainda depende muito dos sindicatos, né, do movimento estudantil, da sociedade organizada para poder ir para a rua. Em 2013 não precisou não, Débora. Mas em 2013 as pessoas foram para a rua mesmo. Não, mas tinha sindicato ali por trás, tinha movimento... vamos lá, expulsa. Quem levantou uma bandeira vermelha ali foi expulso. E tinha um certo... Era partidário. Era partidário, mas em 2013 foi um caso à parte, pois né? É. Minha esperança é que esse caso voltasse, porque aí iam pra rua e resolviam esse problema, talvez. Em 2013, cada pessoa estava com um cartaz pedindo liberação da maconha, pedindo mais música brasileira nas rádios. Então, tinha todo tipo de pedido ali, né? Eu vou puxar aqui um depoimento que a gente trouxe do Felipe Altenfelder, que é um dos fundadores do Mídia Ninja, que também trouxe uma opinião do Mídia Ninja sobre essa relação da mídia com essa crise que a gente está falando. Salve, salve! Aqui quem fala é Felipe Altenfelder, da Mídia Ninja, e o nosso entendimento é que a mídia, ela é protagonista da promoção dessa crise, né? A gente vive um momento e um cenário onde os grandes meios de comunicação do Brasil, né, encontram-se sob o domínio de um oligopólio, né? Ou seja, são um número muito reduzido de famílias que controlam grande parte do sistema de comunicação do Brasil.
né? E infelizmente esses veículos de comunicação trabalham sob o falso manto da imparcialidade, né? Muitas vezes se dizem imparciais, mas na verdade operando diretamente a serviço dos seus interesses políticos e ou econômicos, né? Então essa falta de honestidade da mídia brasileira faz com que ela atue de maneira propositiva na disseminação, né, do ódio político, do ódio de classes, e isso sem dúvida contribuiu bastante, né, para o clima de instabilidade e de crise de valores no país, né, agindo de forma completamente irresponsável, desrespeitando, enfraquecendo e ameaçando a democracia no Brasil e, portanto, sendo, né, uma das principais agentes do nosso ponto de vista dessa crise de valores que se instaurou sobre o Brasil. Eu estava pensando que se existe uma crise de valor moral com uma certa participação da mídia, é porque a gente pode entender que existe uma demanda por uma representatividade moral na mídia, né? Me parece que isso me parece que muitos desses esforços mediativistas de sites independentes, jornais independentes, tem nascido justamente para atender essa demanda, seja do Mídia Ninja, que a gente escutou agora, a outros como o Diário do Centro do Mundo, por exemplo, né? Queria saber de vocês como é que vocês avaliam esse esforço de um jornalismo que é independente, mas é fortemente ligado a determinadas ideologias. Bom, eu tenho uma... Primeiro, eu até concordo com o Felipe, que ele fala da questão da culpa da mídia, da grande mídia com relação à crise, tá certo. O que eu acho ingenuidade é alguém ainda hoje, um leitor médio, vamos lá, o leitor com nível de menos informação, tudo bem, mas o leitor médio, ele não pode nunca mais pegar um jornal ou assistir uma televisão na esperança de ver ali imparcialidade. Isso não existe, é ingenuidade. A pessoa pensar numa coisa dessa. Como eu acho ingenuidade você encarar a Mídia Ninja, Diário do Centro do Mundo ou qualquer outro organismo desses ditos independentes com uma imparcialidade completa, porque não é. Né? Ele tem um lado. A diferença dele para a grande mídia é que ele tem um lado declarado, e isso é elogioso. Eu não estou criticando, estou elogiando. O Mídia Ninja, por exemplo, ele diz que é de esquerda. Então você já vai consumir a notícia lá sabendo que a notícia é de esquerda. Então imparcialidade no jornalismo é uma discussão filosófica, não política. Porque politicamente imparcialidade, eu acho que, e economicamente também não existe. Tem uma questão muito prática, por exemplo, no jornalismo americano, que é a questão dos grandes jornais quando tem eleição presidencial. Esse é o grande exemplo que eu sempre dou. Sim. Washington Post, New York Times, eles quando tem uma eleição presidencial, eles escrevem um editorial do jornal, colocam na capa do jornal dizendo: nós somos Obama, nós somos Trump, nós somos jornais Hillary. Aqui começaram a fazer isso, né? Isso é honestidade jornalística, pelo menos, porque aí o leitor sabe que é parcial, mas pelo menos sabe para que lado vai ali. Né? Então era bom que ficasse claro isso na mídia. Não fica na mídia brasileira, é muito difícil isso. Mas o leitor médio, o leitor que consome notícia normalmente, ele já sabe onde vai ali, não tem que pensar em imparcialidade, não. Eu não acho que seja essa a discussão. Acho que a discussão é a seguinte: que tipo de ideologia eu vou consumir ali? Sim. Né? Para onde aquilo ali está me levando? Eu acho que é melhor discutir por esse ângulo. E é interessante também que o leitor ele vá em busca de vários veículos, né? Que ele não fique só preso a um veículo. O leitor, né, da Veja só lê a Veja, então ele espera o que a Veja vai dizer para ele ter a opinião dele na segunda-feira. Né? Então, assim, é preciso que a pessoa vá em busca de outros meios. Sim. Ô, Débora, e você tem essa experiência de escrever lá na Continente, que é uma revista que emite bastante opinião, né? E a gente está conversando aqui como essa ideia de se posicionar e etc. ainda é uma coisa controversa dentro do jornalismo, né? Na própria universidade é uma ideia que é controversa também. Mas me parece que a cultura se transformou numa zona de conforto para a gente poder opinar sendo jornalista. Eu queria saber de você, se você acredita que existe um jornalismo possível que tenha mais tomada de opinião, mais posicionamento numa cobertura política, por exemplo, num assunto de cotidiano na grande mídia. Eu acho difícil, né? Porque, como a gente já falou aqui, cada veículo tem a sua linha editorial, tem seus interesses por trás. Eu acho, na grande mídia, eu acho realmente difícil. A gente vê aí o exemplo do Globo News, né? No Globo News tem aqueles programas de debates, então eles chamam duas pessoas, dois especialistas que têm a mesma opinião, então eles vão reforçar ali o que eles querem. Por exemplo, quando teve a
a votação, né, da reforma trabalhista. E chamaram 2 especialistas, as pessoas estavam dizendo a mesma coisa, dizendo que a reforma trabalhista seria ótima para o trabalhador, então não teve nenhuma discussão assim, que tivesse um debate contraditório, dicotômico, né? Não até teve os comentaristas fixos da Globo News são todos da mesma opinião. Eles é pasteurizado aquilo. Quer dizer, tem uns mais radicais, como... Não, é melhor não citar o nome não, porque se materializa aqui. Mas tem uns um pouco mais radicais, mas todos na mesma linha. Não divergem ali. E eu acho que até se divergir não entra, né? Não sei. Uma outra questão que eu acho que é polêmica relacionada com isso que a gente está conversando, né? Quando o jornal ele começa a institucionalizar certas vozes, uma coisa que tem acontecido muito desse momento que a gente tem trazido que a gente tem vivido hoje, né? A gente tem visto, por exemplo, grupos como o MBL, Movimento Brasil Livre, de repente surgindo como um colunista de um jornal. Né? Eu queria saber da opinião de vocês quando o jornal toma essa posição de institucionalizar essas vozes que estavam até então do lado da bagunça e confusão do Facebook e trazer isso para a formatação da página. Eu acho que isso vem do respaldo das redes sociais, né? Porque quando tem muito compartilhamento, quando tem muitas curtidas, então aquela pessoa já ganha aquela, né, como dizer, moral para ser uma voz, para ser uma pessoa ouvida. Então é o caso aí desse colunista, né, que veio do MBL, e até o fato de recentemente, né, teve o encerramento, né, da exposição e que ele estava ali como protagonista, né, o movimento. Então, assim, vai ganhando força, né? E 2018 a gente não sabe o que é que... Mas quando é porque existem esses grupos de interesse que têm feito uma pressão cada vez mais forte para que os jornais assumam seus lados também, né? E aí quando a gente tem o convite para que as figuras que lideram esses movimentos entrem no jornal como um colunista, a gente está institucionalizando e dando um reconhecimento do jornal para que aquele grupo defenda. É uma coisa tão estranha, às vezes acontece de uma forma tão estranha, porque eu acho que é muito em cima da questão da audiência mesmo. Por exemplo, uma das fusões mais esdrúxulas que eu vi acontecer foi o Sensacionalista entrar para Veja. Sim. Para mim, na minha cabeça, isso era incompatível, mas eles estão lá, né? Lembra aquele tuiteiro Deus? Ele também foi cooptado, eu acho que não me lembro mais por onde foi, mas eu falei, como é que Deus foi parar ali? Pelas tirinhas, isso aconteceu antes, né? O Cacete Planeta, né? Até o Fausto Silva, né? Que ele tinha um programa que era um programa que ele levava todos Perdidos na Noite, levava as bandas de rock, falava palavrão, e aí a Globo trouxe. Né? Eu acho que é a coisa da audiência, do estrelato. Bom, claro que se você tem uma audiência, você tem um movimento de ultra-esquerda que tem a grande audiência, por exemplo, não digo nem Mídia Ninja, que tem a ultra-esquerda, mas eu não acho que os jornais vão trazer, não. Mas o MBL ficou fácil, né? Porque você tinha uma multidão dividida e uma parte era favorável ao MBL. E os caras falaram, vamos trazer esses caras para cá, porque aqui vai dar mais audiência, vai vender mais jornal, enfim. Eu acho que a coisa do comercial permeia tudo isso aí. Ou seja, e você participou desse exercício que foi revisitar a memória do golpe militar, né, junto com outros jornalistas naquela reportagem do Jornal do Comércio que virou livro. Eu queria saber, na sua leitura, quando a gente passar um pouco o tempo, quando a mídia tentar recontar o que a gente está vivendo hoje no país, né, e fazer justamente esse exercício de olhar para a cobertura que está sendo feita nos jornais, o que é que você acha que a mídia vai deixar para a história? É difícil, porque quando a gente fez o Trilha do Golpe, a gente revisitou os jornais da época de 6 meses antes do golpe, né? Em vários segmentos, política, economia, cultura, cotidiano, esportes. E você tinha o jornal impresso como documento absoluto ali, não tinha internet nem nada agora. Mas agora, para você ver o atual hoje, vai ser um processo tão mais complexo. Imagine daqui a 30, 40 anos você dar uma revisitada no que está acontecendo hoje aqui, com essa explosão de veículos de comunicação eletrônica e redes sociais e tal, o pesquisador vai sofrer um bocado, viu? Agora, por outro lado, você tinha uma espécie de, não é bipartidarismo, de polarização meio a meio na época do golpe militar. Você tinha esquerda e direita. Você tinha militares e civis, ou sei lá, você tinha uma partição certa ali. Então fica mais fácil você estudar aquilo. Agora você tem uma torrente de correntes aqui, de lados.
para serem estudados daqui a 40 anos. Então você vai ter um cenário muito mais rico para ser estudado daqui a 40 anos, por exemplo, do que está acontecendo hoje. Só vai dar mais trabalho, mas vai ser mais interessante, porque vai ter várias correntes distintas para você analisar aí. Você pode pegar, como a gente faz sempre em mestrado, né? Você tem que dar um recorte só. Então, eu acho que isso aí vai abrir um leque mais amplo de estudo. Tem outra coisa também, é que o que a gente está vivendo hoje, eu acho que é sui generis, porque é uma avalanche tão grande de acontecimentos, né, de fatos, tanta coisa ruim, tanta informação, até para as pessoas que, né, como nós jornalistas, até para a gente acompanhar isso é difícil, porque todo dia é uma avalanche de acontecimentos que você tem que concatená-los, né, para poder fazer uma narrativa disso que está acontecendo. Imagina o tamanho do arquivo disso para estudar depois daqui a uns 40 anos. É verdade. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo já encerrou, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente tem algumas outras coisas que ficou em aberto aqui, mas que a gente ainda vai fazer a pergunta, jogar na nossa página do Facebook para quem está acompanhando o nosso programa. A conversa continua um pouco lá também, tá? Queria agradecer mais uma vez, Sérgio, Débora, pela presença na conversa da gente hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. Só achei rápido demais. É sempre rápido. Né? Ainda mais quando é um assunto que instiga a gente. Tá pegando o embalo. Bom, no programa de hoje a gente teve Mirela Lima e Gabriele Alves na equipe de redes sociais. A produção do programa foi de Edi Rodrigues, roteiro e locução de Bruno Nogueira, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Lembrando que temos reprise hoje às 10 horas da noite. E esse programa de hoje também terá reprise na sexta-feira, 13 de outubro. Né? Mas o Fora da Curva já volta na segunda-feira com a Adriana Santana na apresentação, falando sobre família, quem decide o que é família no Brasil. Até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. Porque, na verdade, O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas